Olá, gente, saudações bactinianas novamente para essa dobradinha aqui, a continuação da segunda live, só para a gente concluir, como eu disse ali, trazendo mais exemplos em relação ao que a gente estava trazendo e que vai ser importante para o diálogo de amanhã também. Sem delongas, então, né? Quem estiver aqui vai ser um prazer, quem vir depois, igualmente, tá? Então, eu vinha falando justamente do processo de transformação das personagens e que esse processo de transformação se dá em interação, através do diálogo, né? E isso é muito aí. Olá, Valéria, que bom te ver aqui. Quanto tempo, né? Que bom. Então, seguindo com os exemplos, né? Um trechinho aqui da pesquisa falando sobre o processo de transformação. Ali, obviamente, foi um trecho do Apollo 11 com o Doravante. A gente viu uma transformação na personagem Doravante, mas também se dá uma transformação na personagem Apollo 11, né? Então, assim, é legal isso, né? As vozes, elas se relacionam e o processo de modificação não se dá também de forma isolada, né? Todas as personagens vão passando por metamorfoses, né? O que vai dizendo que elas não são personagens estereotipadas, né? Fixas, né? Que elas são também mutantes, elas são centrífugas, né? Elas são abertas, flexíveis, né? Então, tem um trechinho que eu falo o seguinte, né? Apolo 11, neste ponto da história, mais entusiasmado do que apático, ou seja, Apolo 11 era um menino que trazia uma apatia, e a partir do momento que ele passa também a conviver e a interagir com o Doravante, ele começa também a sentir essa outra energia de vida, né? E ele começa a se impregnar, né, se afetar com essa relação com o Doravante, né? As vozes se constroem juntas. Exato, é bem isso, Valério. Então, assim, vamos seguir aqui. Então, eu dizia que Apolo 11, mais entusiasmado do que apático, é capaz de levantar uma hipótese com um grau de confiança que Doravante já não consegue emitir. Então, quando ele fala lá o Apolo 11, né? Não, a aventura deve estar em Destino do Norte, com certeza, né? Ele coloca aquilo com confiança. E por sua vez, o Doravante, que era super confiante, né, no início da trama, né, até uma certa parte da narrativa, passa também a se colocar de outra forma, por causa justamente dos contextos pelos quais ele passa e ele vai se modificando, ele vai perdendo aquela confiança, né? Então foi o que a gente viu naquele trecho, né? Esse excerto revela, né, esse último que eu li, que o campo visual ele próprio está inserido na arquitetônica de um espaço de relações. Consequentemente, aquilo que pode ser visto por um não é acessível ao outro e vice-versa, né? O inacessível não é, contudo, inexistente. Assim, ao mesmo tempo que Apolo 11 e Doravante dialogam nas semelhanças, eles o fazem nas dissonâncias entre eles, o que pode ser constatado pela transformação das vozes de ambos. Logo, na proximidade e no distanciamento de visões em dinamismo, mantém-se a noção de movimento, valor maior da categoria bakhtiniana, que tanto une quanto separa, aliás, como tudo o que acontece no espaço semiótico, né? Depois eu coloco todas as referências aqui também. Então, esse processo, né, reforçando aqui esse processo de transformação que se dá, né, numa via de mão dupla, né, literalmente. Outro trechinho para exemplificar essa transformação, tá? Que é a transformação do seu erudito, né, que a gente viu lá no início, né, da nossa conversa. Então, o seu erudito é aquele personagem das narrativas, erudito, né, e aquele patriarca, em certa instância, conservador em alguns momentos, né? Então, tem um trechinho assim.
Depois que Aventura, Doravante, Luna Clara e Equinócio, olhem os nomes, porque a gente vai cuidando esses nomes e aqueles nos remetem, né? As imagens que esses personagens nos remetem, né? E como eles se comunicam. Então, depois que Aventura, Doravante, Luna Clara e Equinócio voltaram, deu-se por iniciada a apuração. Era uma apuração ali, uma votação, né? Que estava acontecendo. Contando, agora uma fala, tá? Contando com o Frei Lourenço, são 5 votos a favor contra apenas 1 do papai. Mais 1 a favor, Pilhério chegou gritando, o papagaio. Não sei nem do que se trata, mas se é contra o Cabeça Dura, tenho meu voto. Cabeça Dura, o seu erudito. Aí tem mais um trechinho, que eu não vou colocar porque, por causa do tempo, mas assim, segue assim, ó. Como perdeu de 6-1, o futuro sogro de Imprevisto e Por Acaso, que é o seu erudito, teve que se conformar com o resultado. Sendo assim, começaram os preparativos do casamento. Olha os nomes, gente. Imprevisto e Por Acaso. Imprevisto e Por Acaso, que eram os apaixonados pela Divina e pela Odisseia, filhas do seu erudito. Então, eles queriam casar, né? A questão do casamento, e obviamente o seu erudito, a gente já viu que ele era contra, né? Já deu para saber que ele tinha ele não era favorável, né? E aquela marca do e tenho dito e pronto, a testa reforça essa marca dele, né? E agora a gente viu aqui que teve uma situação, né, de interação com outras personagens e que estava acontecendo uma votação e ele teve que se dar por vencido, ele teve que se conformar com aquilo, né? Então ele foi realmente o voto vencido. E nisso a gente também está vendo uma transformação, né? Não é mais aquela personagem, né? Então é trazer esses aspectos. Então, antes seu erudito mostrava-se uma personagem extremamente conservadora, desconfiada, teimosa. Ao longo dos anos, o rigoroso e tenho dito e pronto é substituído por uma postura flexível, como sugere o diálogo anterior. O homem ocupa um lugar posicionado no espaço, porém indefinido de uma vez por todas, o que cria, evidentemente, um paradoxo, né? Pode-se identificar esse conflito, mas aqui, na verdade, o que interessa é essa parte. Essa última partezinha que eu li, tá? São as trechos de uma citação. Eu vou reforçar, eu vou colocar tudo aqui nas referências, tá? O que entra. Os trechinhos que entram e as devidas referências. Então, outro exemplo. Ai, gente, o Pilhério é uma personagem, assim, fantástica. Eu sou muito suspeita, todos os personagens são. Vale muito a pena ler. Muito, muito a pena, é muito rico. Então, o Pilhério, né? Que a gente já viu também antes sobre o nome e as marcas, né? Como ele se comunica. E agora, pensando na transformação, um trechinho que ilustra, tá? Um momento que eu identifico como uma transformação também do Pilhério. Pela primeira vez, Pilhério não ouviu o clássico "Você não é pessoa, é papagaio", o que mostrava como era gentil aquele garoto cheio de esperanças e tranças desgrenhadas. É o Apolo 11. Você leva um bilhete para Luna Clara? Luna Clara? Quem é essa? Durante a explicação, o papagaio quase caiu duro para trás e pela primeira vez ficou calado mais do que 1 minuto e meio, olha isso. Realmente aconteceram muitas novidades naqueles anos em que ele estava preso. Sou um fracasso em levar bilhetes de amor, Pilhério confessou. E aí uma fala do Pilhério, mas dessa vez vai ser diferente. Então, na conversa com Apolo 11, se evidenciam 2 modificações consideráveis. A primeira pelo fato do Pilhério, sujeito falante, né, exibicionista da sua intelectualidade, calar-se por tanto tempo pelo impacto das notícias de que tomava conhecimento.
A segunda, em virtude do bilhete que o menino confia ao papagaio, né? A própria aceitação da incumbência por parte do pilhério demonstra sua modificação. Antes, porque ele se sentia contrariado em relação à tarefa. Aí tem um trechinho que o pilhério fala o seguinte, né? Olha só como ele se pronuncia. Que graça. Como é que eu, pessoa tão letrada, o pilhério dizendo, tá? Virei portador de bilhete mal escrito para marmanjo. E agora, né? A fala dele indica essa transformação, né? Porque ele aceitou a missão. A gente viu que ele encarou de outra maneira, né? Esse convite para essa missão, né? Aceitou a missão, inclusive não se deixando influenciar pela experiência. Só um pouquinho que eu fechei aqui a tela. Só um minutinho. Pela experiência fracassada com um bilhete de aventura para Doravante. Além disso, a expressão "você não é pessoa, é papagaio", que também é super repetida, né? A obra toda impregnada desses exemplos, né? Da reiteração de que o pilhério não era uma pessoa, né? Aqui, repetidamente dirigida a pilhério, reflete que ele tinha uma imagem de si não condizente com a imagem que os demais tinham dele. Embora se considerasse uma pessoa por ser culto, os outros não o reconheciam como tal. Reconhecimento esse que penetra na voz de Apolo 11, que eu digo ali que é uma variação desses outros, né? Um processo natural, já que a relação, o Bakhtin vai falar sobre isso, né? A relação axiológica comigo mesma é absolutamente improdutiva em termos estéticos. O eu para mim sou esteticamente real. Então, de novo, essa relação com o outro, né? De que os aspectos também que dizem em relação a mim passam pelo outro, né? Então, tem mais. Deixa eu só ver se. Acho que concluiu com a transformação. Deixa eu só ver se eu tinha mais algum exemplo para a gente finalizar. Tá, então é isso, gente. Só para eu pedir essa dobradinha aqui, né? Sugerir a dobradinha para terminar com alguns exemplos que dessem um pouquinho a gente a conhecer ou revisitar, para quem já conhece o Luna Clara, esses aspectos, né? São aspectos que me chamaram a atenção quando eu conheci a obra, e aí me chamaram a atenção do ponto de vista da perspectiva bakhtiniana, né, do filósofo Bakhtin, para quem está chegando agora. Scarlett, seja bem-vinda, né? A gente está dando a sequência aqui, eu estou finalizando a live, mas vai ficar tudo disponível aqui do primeiro dia e o segundo. Então, trazendo hoje, que era o nosso enfoque da discussão de hoje, do diálogo de hoje, sobre o modo de representação das personagens, né, de Luna Clara e Apolo 11, e, né, como a autora representa essas personagens, essas vozes na narrativa, e desses dois aspectos que eu trouxe aqui, né, para compartilhar a respeito do nome das marcas discursivas, né, desse valor social dessas personagens como pontos de vista diferentes sobre o mundo, né, em relação umas com as outras, e das marcas discursivas, como justamente esse nome se relaciona com o modo como cada personagem se expressa, se comunica, como é que isso se dá através da linguagem. E aí eu entendo a linguagem como em parte, narração desse autor, que daí é a questão do autor-criador, e também da própria personagem se colocando, se posicionando a partir do momento que a gente vê marcas, né, enunciativas peculiares nessa forma de discurso, né, como se essa personagem tivesse se falando, né, se expressando independente do que propriamente o autor possa dizer sobre ela, né? O autor, e aí se a gente pensa em Bakhtin, né, do ponto de vista bakhtiniano e do romance polifônico, né,
é esse autor que é aquele que não sabe tudo sobre a personagem, ele não está ali para falar da personagem nem sobre ela, mas dialoga com ela. Então isso a gente vai vendo justamente através dos nomes que nos dão pistas sobre esse modo de ser, pensar e agir das personagens, como elas se dizem, como elas se comunicam, a forma como também o autor caracteriza, né, essas personagens, e esse aspecto justamente da transformação dessas vozes, dessas personagens, através da interação justamente. E amanhã a gente vai seguir o diálogo com outras características, daí agora a gente enfocando o diálogo voltado para o leitor, então como a autora dialoga não só com as personagens, mas as estratégias enunciativas que aparecem no romance, né, que lançam essa natureza cada vez mais, essa impressão de cada vez maior reciprocidade nessa relação autor, personagem e leitor, né? Então essa tríade, assim, como se dá essa relação através desse aspecto composicional, material, né? Através da linguagem, como é que se dá essa ponte, né? Que recursos, então, a gente vê visíveis ali que chamam a atenção quando a gente pensa em diálogo, né? Nessa escuta, nessa ponte com o outro. E é isso, gente. Então, o foco amanhã é esse. Vou reforçar, quem puder, quem tiver interesse e quiser estar com a gente também amanhã, está disponível a primeira live que foi ontem, que foi a introdução, né? Quem puder acessar vai ser muito bom para a gente ter um melhor aproveitamento e poder interagir, porque às vezes a gente, não que seja obrigatório, como eu disse, mas quando a gente chega a gente pode se sentir um pouco deslocado. Como está disponível, né? Vai ficar ali disponível aqui no YouTube. Reforço para quem quiser se manter a par do que já rolou, e também a live de hoje falando sobre o modo de representação das vozes para a gente seguir juntos amanhã, certo? E lembrando que no dia 4 de julho, né, teremos a grande presença da própria autora conversando aqui com a gente sobre o Luna Clara e muitas outras questões aí, trazendo Bakhtin e reflexões sobre a vida, sobre arte e tudo mais. Então foi um grande prazer, quem seguiu aqui já estava, né, no primeiro momento e segue aqui, e há tantos outros que ainda vão chegar, né, que a gente possa ampliar nossa rede, nosso diálogo e esse bate-papo, né, que possam muitas outras vozes, né, se somar aqui às nossas para a gente aprender juntos, para que a gente possa exercitar esse mundo de fato dialógico, né, como Bakhtin, no mais alto grau bakhtiniano, né, como eu digo. E é isso, gente, foi um grande prazer, espero que vocês tenham gostado, quem chegou agora também seja muito bem-vinda, a Jana, né, que já esteve aqui antes, então vai ficar tudo disponível, também vou colocar as referências, qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me deixar no direct também, ou aqui nos próprios comentários da live no YouTube, tá? É bastante importante também receber esse retorno, esse feedback a qualquer momento e a qualquer tempo. Tá bom, gente? Um grande beijo, boa noite e até amanhã, de novo às 9 horas. Tchau, tchau!